Fala Dev, beleza? Seja bem-vindo ao Criando Códigos de Qualidade. Nesse quadro, eu vou te passar dicas práticas, mão na massa mesmo, direto ao ponto, para você turbinar a qualidade do seu código .NET. Eu sou André Okazaki, eu ajudo devs a entregar software de qualidade e alcançar níveis mais altos de senioridade. E o tema do vídeo de hoje é como fazer teste unitário no código de produção que não tem testes. E se você é dev, principalmente de .NET, e quer melhorar a qualidade do seu código para evoluir na carreira, virar pleno, virar sênior, já dá um like nesse vídeo aí e se inscreve no canal para receber mais conteúdo sobre o assunto. Existem duas linhas de pensamento para fazer seus testes unitários. A primeira é o foco na qualidade. Essa é a linha de pensamento que eu uso aqui no Desenvolver Ideias, que eu costumo usar no meu dia a dia também e é a que eu recomendo que você faça em 90% do seu tempo. Você para entender os requisitos, analisa os requisitos com cuidado ali, para entender quais são os problemas do usuário e para poder pensar em como você vai resolver esses problemas. Pensar naquilo que o software precisa fazer para resolver os problemas do usuário. Depois que você entende toda essa dinâmica, como que seu usuário vai mexer no software, que resultado que ele espera que aconteça, você vai programar, você vai pensar em quais são as melhores escolhas de design, as escolhas de arquitetura, né, as definições ali de limite e responsabilidade do seu código, para deixar um código fácil de manter e vai procurar fazer as coisas para reduzir tanto essa análise de requisitos para entender o problema do usuário, quanto o desenho da arquitetura, você vai tentar reduzir a quantidade de bugs que você pode ter, que desejável seja zero, né? Você espera que não tenha bugs. Esse é o approach que eu recomendo que você faça. Mas existem situações no dia a dia dos devs que podem, esse approach com foco na qualidade, ele pode não ser tão adequado quanto a gente gostaria. Um bom exemplo é quando você já tem um software em produção e a empresa define que precisa ter um pipeline de automação, né, um build e um deployment automatizado, e que para fazer o deployment de uma atualização, você precisa que o software tenha pelo menos 70% de cobertura de testes. Nesse caso aí, não cabe fazer uma análise dos requisitos, porque o software já está funcionando. E você não quer alterar ele, você só quer dar cobertura desse código aí. Então, esse é o foco em cobertura. Foco em cobertura de testes. Ele é útil nessa situação que não é exatamente desejável, mas a gente sabe que acontece. Nas empresas é muito comum. Não é todo mundo que já tem um pipeline, não é todo mundo que já tem um processo de teste unitário. Outras situações onde isso pode ser útil são em alterações muito pontuais que você precisa fazer em produção, onde você não quer revisar a arquitetura, você não quer revisar o design do código, você não quer melhorar nada, ou às vezes você não pode melhorar. Não porque você não possa, porque você acha que vai quebrar ou alguma coisa do tipo, mas é por uma escolha da criticidade do problema, você não quer mexer nisso agora. Eu não estou julgando aqui se você deve ou se você não deve sempre melhorar o código. A gente sabe que em produção isso não é uma verdade absoluta, né? A gente tem que entender que muitas vezes as coisas não saem como a gente gostaria, né? Infelizmente. Então, essa é uma situação e é bem possível que aconteça. Então, nesses casos aí, é muito melhor você ter teste do que não ter teste. Então, é melhor ter um teste de cobertura do que não ter nada. Então, o que eu vou passar aqui hoje para você é uma técnica para fazer teste de cobertura, beleza? Não é focada em qualidade como geralmente é aqui no canal. Então, cuidado, não estou dizendo para você usar essa técnica aqui em situações onde você deveria usar o foco na qualidade. Isso vai funcionar também em outras situações, mas se você precisa de qualidade, esse approach aqui não vai te fornecer. Beleza? Ele vai te dar cobertura. É bem diferente. Hein? Então, que isso fique bem claro, porque depois não vai reclamar aí que você usou e encheu de bug em produção. Certo? Então, primeiro pré-requisito: software precisa estar em produção. Se ele não está em produção, não tem sentido nenhum fazer esse tipo de teste. Beleza? Porque o teste de cobertura ele tem uma premissa. Né? Ele parte do princípio que o seu código está correto.
Eu não vou ficar questionando aqui se o que o código faz ele está certo ou não, porque não é o meu objetivo. O meu foco agora é dar cobertura, não é verificar a qualidade, não é validar a qualidade. Então, a gente vai considerar que o código está certo e a gente também vai considerar que o design está funcional. Se ele não estiver, não é o que a gente vai olhar no momento, a menos que seja extremamente necessário alterar. Se não for extremamente necessário alterar, não vamos mexer porque o código está funcionando, certo? Então, por isso que ele é útil para software em produção. Se o software ainda não está em produção, você não sabe se ele está funcionando ou não. Né? Então, se está em produção, beleza. Se não está, nem começa a fazer teste de cobertura porque já está começando errado, beleza? Um outro ponto importante aqui para você fazer antes de começar, né, um pré-requisito. Analise o código. Aprenda a ler e entender código-fonte. Se você é programador e não tem esse hábito, não tem essa habilidade, nem que seja mínima, você vai ter grandes problemas na sua carreira. Então aprenda a ler e a entender o código, beleza? Esse nosso exemplo aqui, ó, é para fazer uma alteração de reserva, tá vendo? Um command handler é uma classe de fluxo. Então ele tem aqui várias linhas de código, recebe um request, né? Ele valida o request aqui na entrada. Se ele gerar uma mensagem, né, nessa validação ele vai falar se tem algum erro ou não. Se não gerar mensagem é porque tá beleza. Se gerar mensagem, ele dá um return direto aqui, ó, nessa classe, né, e manda mensagem para você. Então, isso aqui é importante de entender já, né? Ele vai dar um return reserva responsive um model. Então, ele vai retornar um objeto com uma mensagem. E a primeira mensagem pode ser a da validação aqui. Depois, se não tiver nenhuma mensagem, o request estiver válido, ele vai entrar aqui, vai obter a reserva. Então, ele vai chamar aqui uma classe de repositório, uma interface reserva repository. Vai obter na base. Se ele não encontrar a reserva, ele vai retornar resultado igual a falso e vai devolver uma outra mensagem aqui, ó, reserva não foi encontrada. Se ele encontrar, ele faz uma alteração da data de entrada e da data de saída aqui no objeto do domínio. Aí ele passa o objeto de domínio para atualizar no repositório, ou seja, ele vai pegar os dados e vai atualizar no banco. E ele seta uma mensagem aqui, ó, reserva alterada com sucesso, resultado igual a true. Então já temos alguns pontos aqui, ó, retorna uma mensagem sempre, retorna o número da reserva e resultado, que é um boolean, vai retornar true se ele conseguiu fazer a alteração e vai retornar falso se ele não conseguiu. E se ele não conseguiu, vai ter a mensagem lá do porquê que ele não conseguiu. Se ele conseguiu, também vai ter a mensagem, só que reserva alterada com sucesso. Esse passo é fundamental para você fazer os testes, beleza? Vejo muitos devs querendo fórmula mágica e quer sair testando aqui para ganhar velocidade. Isso vai te atrapalhar. Pode ser que você consiga fazer, pode ser que você talvez tenha uma habilidade ali para trabalhar e consiga fazer esse tipo de teste sem ter problemas. Mas é muito comum que o dev pegue um código desse aqui, ele exige alguma alteração para fazer teste, nem que seja uma estrutura pequena, e aí o dev sai alterando, ele não sabe direito o que o método faz, e aí ele quebra quando chega em produção. O teste passa, mas quando executa a aplicação dá erro. Então é muito importante que você entenda. Não é só porque você está dando cobertura que você vai fazer as coisas de qualquer jeito, beleza? Sempre que você for mexer num código, você para entender o que ele faz. Dev de qualidade não sai alterando sem saber o que o seu código faz direito. Ele para entender e faz com consciência. Com consciência, sabendo o que precisa fazer. Ó, e aí, ó, o que a gente vai fazer? Agora que a gente já entendeu, vamos para o teste. O que o nosso teste vai fazer? O nosso teste aqui, por ser um teste de cobertura, ele vai passar, um teste de cobertura, né, ele serve para passar em todos os pontos de lógica do nosso código. Ou seja, em todo lugar que tiver if, que tiver end, or, que tiver else, onde tiver loop, qualquer lugar que tenha um comando que desvia fluxo, try catches também, qualquer comando da linguagem de programação que desvia fluxo, a gente vai passar com o teste de cobertura. E aí a gente vai passar entrando na condição, nesse caso aqui no if, por exemplo, né? A gente vai fazer um teste para entrar no if e um teste para não entrar no if. Em todos os pontos que você achar. Esse é o teste de cobertura. A gente faz o código, o ponteiro da execução aqui, imagina que esse cara aqui
Quando você está debugando, por exemplo, né, é que você coloca um breakpoint. Imagina que o seu código ele precisa passar com o F10 aqui do Visual Studio, né, o step by step, ele tem que passar em todas as condições. Ele tem que chegar aqui nesse if e passar direto, e ele tem que chegar nesse if e entrar aqui. Esse é o objetivo da cobertura. Por isso que a gente vai considerar que o código está correto, porque a gente não vai julgar se a condição está certa ou não, a gente simplesmente vai executar o código. E é por isso também que a gente não vai mexer nas estruturas, porque a gente precisa cobrir o código como ele está agora. Depois que tiver cobertura, aí você pode querer mexer ou não mexer, né? Ou querer refatorar ou não. Mas antes de fazer o teste de cobertura, você não pode alterar. Senão ele vai virar um teste com foco em qualidade. Aí é outro approach, né? Você não pode sair mexendo sem saber quais são os resultados esperados. Essa é a grande diferença das duas linhas de pensamento. Por isso que é importante você entender para não fazer bobagem. Então, se você aplicar isso aqui num código que você acabou de fazer, você só vai executar um teste que vai validar o que você escreveu. Só isso. Não vai saber, você não vai conseguir saber se a lógica está certa, se a condição está certa. Beleza? É muito importante entender isso para você não fazer bobagem. Então, a grande diferença aqui, ó. Vamos lá. Primeiro teste que a gente vai fazer, então, vamos criar um teste para passar pelas condições do código. Primeira condição é o if, ó. Eu vou pegar o if resultado. De onde vem o if resultado? Do método validar. E ele vai gerar uma mensagem aqui. Esse é um ponto interessante, né? As pessoas sempre têm dúvidas sobre isso também. Ah, mas eu tenho um método aqui dentro que é chamado, que é o validar, que é de outra classe. Eu não tenho que testar esse método aqui também? E a resposta é não. Aqui você tem que entender o conceito do System Under Test, aquilo que você está testando, o SUT, né? Aqui nós estamos testando o método handle. Não estamos testando o método validar. Então, o que o validar faz aqui não interessa muito. A única coisa que a gente precisa saber, o que eu tenho que passar para o validar? Que ele vai retornar mensagem e não vai retornar, para eu poder entrar no if ou não. O que ele faz lá dentro, para a gente não importa. E nós também não vamos validar isso aqui. Esse método aí ele vai ter o seu próprio teste. E aí lá no teste dele você valida o que precisa. Aqui não. Aqui o foco do teste é o método handle. Não é diferente, por exemplo, do is null or empty. Você não vai testar aqui para saber se veio nulo ou não. É que aqui a gente vai testar porque é só um boolean, né? Mas não é o objetivo do seu teste ver se ele faz isso aqui certo ou não. Né? A diferença é que isso aqui é o .NET que fez e isso aqui é um método que você mesmo fez ou que o seu time fez. Mas o conceito é o mesmo, certo? Nós não vamos testar esse cara aqui, ó. Então, a primeira coisa que a gente vai testar é se ao alterar reserva, o request não é válido. Então, já deixei uma classe de teste pronta aqui, ó. Aí, nesse caso aqui não deveria alterar reserva com request inválido. E aí a gente vai fazer o validar aqui retornar uma mensagem. Vamos ver o que o validar precisa para retornar uma mensagem. Ó. Pode ser qualquer uma dessas condições aqui. Ó. Vamos pegar aqui que a data de saída é maior do que a entrada, né? Porque a data de entrada precisa ser anterior. Ou melhor, essa data de saída é anterior à data de entrada. Né? Então a gente vai declarar aqui o command new alterar reserva command. E aí aqui eu tenho que passar um número, eu vou passar aqui 111 e eu vou passar uma data de entrada aqui, que é date time today. E aqui a data de saída, eu vou passar date time today ponto add days menos 1. Então ele vai criar uma data de saída anterior para a gente entrar lá naquela mensagem, naquele if, né? Ou melhor, para não entrar no if. Aí eu declaro o handler aqui. Preciso passar o repositório. Eu vou passar nulo, porque nesse caso aqui a gente não vai nem passar por ele. E aí vamos fazer aqui, ó. Resultado é igual a await handler.handle. E aí a gente vai passar aqui o comando e vai passar um cancellation token. Vou mandar como none aqui, porque dá na mesma. Você pode dar um new, se você quiser também, não tem problema. E aí, ó, a gente vai passar aqui, ó, assert. Primeira coisa, né? Is false result.sucesso.
Por quê? Porque o nosso código aqui, ó, ele vai instanciar aqui o reserva responsive model, ele vai receber o resultado aqui, ó, que vai vir se true ou false, dependendo de se a mensagem vai estar preenchido. No nosso caso, vai estar preenchido, né? Ele vai retornar aqui, vai retornar resultado igual a falso, né? Porque ele não está nulo. E aí vai retornar esse cara aqui, vai retornar uma mensagem e vai retornar o número da reserva. No nosso caso aqui, ó, a gente precisa verificar se veio falso e só para ter certeza que entrou naquele cara, a gente vai testar a mensagem. Vamos rodar o nosso teste aqui para ver. Ó, o teste passou, ó, saiu verdinho aqui. Então, tudo certo. Ele retornou essa mensagem aqui, ó. Então, o nosso primeiro teste passou por aqui, ó. Então, ele entrou, chegou aqui nesse if, não entrou no if e passou direto. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos testar a parte de dentro do if. Então, eu preciso mandar um request aqui, ó, que não retorne mensagem. Vamos ver o que eu preciso aqui, ó. Vamos ver. A primeira validação a gente já fez. Estadia mínima de 3 dias e máxima de 100 dias. Então, se a gente rodar um teste aqui, ó, vamos criar o próximo teste aqui. Copiamos e vamos ver aqui qual que é o nosso próximo objetivo. Entrando no if, ele vai obter a reserva. E aí ele tem uma lógica aqui, ó. Se ele não conseguiu obter, né, se ele não encontrou na base, ele vai retornar false e vai retornar aqui o número, a reserva de número X não foi encontrada. Então, nossa próxima validação vai ser entrar nesse if. A gente vai passar por aqui, por esse reserva repository, e vai fazer ele retornar nulo. E aí, quando ele retorna nulo, a gente sabe que ele vai retornar falso e essa mensagem aqui. Então, nosso próximo teste será: não deveria alterar reserva se reserva não existe. Não deu para você ver o nome aí. Minha cabeça estava na frente. Ó, reserva 1, date time today, aqui na data de entrada. E o add days aqui, a gente precisa ter 10 dias. Vamos ver aqui se esse teste passaria. Obviamente ele vai dar erro porque não vai retornar essa mensagem aqui. Na mensagem é diferente. Vamos ver aqui, ó. Esse teste não passou. E a mensagem aqui, ó. Ele esperava essa mensagem, mas ele deu outra. A reserva deve ser feita com 5 dias de antecedência. Então precisa alterar aqui também o date time today. Precisa ser add days 5, que precisa ser 5 dias de antecedência, né? Não posso fazer hoje a reserva. E aqui eu vou deixar 10, que eu acho que é suficiente também. Vamos rodar de novo para ver. O teste quebrou aqui, mas agora ele quebrou de novo. Vamos ver aqui, ó. Ele esperava a mensagem, a data de entrada deve ser na anterior, mas ele pediu de novo 5 dias de antecedência. Deve ser 5, acho que também não pode. Vamos colocar 6 e vamos rodar de novo. Ó, beleza, passou daquele ponto agora, mas deu um Object Reference Not Set. Esse Object Reference Not Set aconteceu porque a gente passou o mock nulo aqui, ó, o objeto de repositório nulo. Né? Aqui a gente vai precisar de um mock. Então vamos criar um mock aqui. Eu estou usando mock.u nesse projeto, né? Então mock repositório é igual a new mock. Se você não conhece o mock.u, não tem problema nenhum. Se você não conhece mocks, só vai acompanhando o raciocínio aqui e aí em outra oportunidade a gente fala mais sobre os mocks. Deu erro porque eu não passei o mock, né? Eu não passei uma instância do repositório. Aqui eu posso fazer ele só passar o mock instanciado aqui, porque ele, por default, vai retornar nulo, né? Um tipo complexo. Então, o obter vai retornar nulo naquele cara lá. E aí vamos rodar de novo o nosso teste aqui. Veja que é importante essa dinâmica de você criar o teste, rodar o teste, né? E ver ele quebrar, ver ele funcionar. É muito importante isso para você se acostumar com a dinâmica dos testes. Olha só, quebrou, mas agora retornou a mensagem que a gente queria. Ó. Reserva de número 111 não foi encontrada, que é essa mensagem aqui. Ó. É o que a gente vai colocar aqui no nosso assert. 111
que é esse código aqui. E agora, se eu rodar esse teste, ele vai passar. Olha aí, o teste passou, né? Tudo certo agora, passamos e entramos no if. Entramos nesse if aqui e saímos com a mensagem. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um outro teste, só que agora vai retornar uma reserva e ele vai entrar aqui no else. Então, ó, já passamos por aqui, passamos direto e entramos no if. Agora a gente entrou nesse if aqui, vamos passar pelo if e cair no else para ver. Então, quando ele cair no else, ele vai alterar o domínio, vai atualizar no banco de dados e vai retornar a mensagem reserva alterada com sucesso. Agora a gente pode copiar esse código aqui, criar o próximo teste e deveria alterar reserva. Aqui sim, vou dar um setup, mockrepo.setup. Obter it is any string returns async reserva stub. E aqui eu vou declarar o reserva stub. Opa. New reserva. Vamos rodar o teste de novo aqui para ver. Ó, o teste falhou, apareceu aqui o íconezinho, ó. Is false, failed. Agora que eu retornei uma reserva, né? Esse cara aqui, como ele entrou nesse trechinho aqui, ele vai colocar o resultado igual a true. Então aqui, resultado é true. E a mensagem reserva alterada com sucesso. Vamos rodar o teste aqui. E agora o teste deve passar. Ó, passou, ficou verdinho. Então agora a gente entrou nesse else aqui. E estamos com todo o código coberto. Se você usar um software aqui de verificação de cobertura, você vai ver que ele vai indicar que está tudo coberto. Aqui tem alguns pontos só para deixar claro, né? Que provavelmente é uma dúvida que vai surgir aí para quem está olhando. Eu fiz uma chamada aqui desse mock, mas eu não chequei se o mock executou, só chequei se retornou uma mensagem. Para esses casos aqui, eu não costumo verificar o mock. Existe uma necessidade gigantesca de fazer essa checagem? Não, você não precisa checar o mock só porque ele apareceu. Você pode só verificar o resultado, porque o mock aqui não interferiu diretamente no resultado. Lembra que o resultado esperado do método aqui é o reserva response view model. Então, se ele executou atualizar, ele entrou aqui, ó, não tem nenhum desvio de fluxo aqui, não tem nada que pode impedir ele de passar por esse ponto. Então, se executou atualizar com sucesso, ele chamou o mock. Se por acaso o atualizar der erro em algum ponto aí dentro do seu software, né, vai disparar uma exception. E aí, aqui não tem tratamento, então você também não precisa testar. Lembra que o nosso teste de cobertura, ele está testando por onde o código passa. Imagina sempre o debug no teste de cobertura. O seu debug vai executar a linha aqui desse cara. Então é exatamente isso que você vai testar. Entrou aqui, passou por aqui e executou. Retorna, e de algum jeito isso afeta o retorno, e aí você coloca aqui nos seus asserts. Caso não tenha esse retorno aqui, ó, ele só chama o atualizar, aí você não tem outro jeito de verificar se entrou no else aqui ou não, aí sim você pode verificar se o mock executou. Então o mock verify aqui você pode usar ou não, eu prefiro não usar para não ficar lotando isso aqui de assert. Não tem tanta necessidade assim. Aqui, por exemplo, talvez você não queira colocar esse assert is true. Eu coloquei aqui para a gente ter certeza da mensagem, porque é um retorno de fato, um contrato de retorno. Então, eu acho importante testar. Mas você pode optar por não testar isso também. Você pode deixar só o true aqui ou só a mensagem. Já validaria a cobertura. E aí você quer qualidade, são outras coisas que você pode observar aqui. Beleza? Mas esse aqui é um teste de cobertura. Veja como não é uma coisa mega complexa. Você só precisa entender o conceito. Entrar nos ifs, executar as lógicas. Isso é o teste de cobertura.
É só isso que sei lá, um cálculo de code coverage vai bater aqui, o coverlet, por exemplo, né? Ele só vai verificar a quantidade de linhas por onde seu teste passou executando. Nada mais do que isso. Então, se a gente quer só fazer cobertura do código, é isso que você vai olhar. Olha a lógica, né? Entende o código, antes de mais nada, né? Entende por onde passa, como que é a dinâmica dessa lógica aqui, e preenche os valores, né? Faz os seus testes passarem pelos ifs. Lembra sempre que ele tem que entrar no if e não entrar no if. Tem que ter sempre 2 testes aqui. Se você só faz um, provavelmente você está fazendo o teste errado. Ele tem que entrar no if e sair do if também. Se tiver um end, ele tem que entrar na primeira condição do end e na segunda condição também. Se for um OR, você precisa testar a primeira verdadeira, a segunda falsa, e a primeira falsa, a segunda verdadeira. Precisa ter esse teste, porque você está fazendo uma cobertura. Você não está avaliando a qualidade, nem se deveria entrar lá ou não. E muito cuidado com o refactoring. Nesse teste aqui, você não refatora. O único ponto onde você talvez precise fazer um refactoring é se você tiver um acoplamento alto. Por exemplo, aqui no repositório, se ao invés de receber isso aqui por injeção de dependência, ele estivesse dando um new aqui, ó. Receber repo igual a new reserva repository. Se tivesse esse código aqui, ó, desse jeito, né? Aí você vai ter que fazer um refactoring. Aqui não tem como não fazer, né? Porque senão você vai chamar o banco. E aí você vai ter outros problemas aqui no seu teste. Mas essa é a única exceção. Se não for isso, se não for um impeditivo para você fazer o teste unitário, você não deve refatorar o código nesse caso aqui. O código que está em produção, ele está correto. A menos que você prove o contrário. E não é você que tem que provar. Quem tem que provar isso é o usuário. Ou talvez, se você achar um erro de fato, você confirma com o usuário para ver se é um erro, e aí você pode corrigir. Ou se você estiver passando um valor X aqui e dá um bug, por exemplo. Aí tudo bem. É um erro, você detectou o erro técnico, ou um erro de negócio que você validou com o usuário, e aí você pode corrigir. Do contrário, não mexa no que está funcionando. Seu código de produção, ele já está lá. Então, ele pode estar feio, ele pode estar zoado, pode estar do jeito que for. Mas se ele está em produção, você precisa considerar que ele está funcionando. Beleza? E vou lembrar de novo aqui no final do vídeo. Não use isso para validar a qualidade da sua entrega. Isso aqui são casos específicos. Caso você queira fazer um refactoring no futuro, por exemplo, você quer refatorar esse código aqui, você faz cobertura primeiro. Se você quiser fazer uma alteração, mas seu código não tem teste, você faz uma cobertura primeiro. E aí depois você pode validar a sua alteração aqui. Preciso verificar aqui, por exemplo, antes de alterar, tem uma regra de negócio para eu cumprir aqui nesse trecho. Beleza, você faz primeiro a cobertura e depois faz a sua alteração e aí você faz os testes que você precisa. Então, isso aqui é uma técnica para você aplicar em situações específicas. Se você puder, se for uma coisa nova que você está fazendo, que você quer validar a qualidade, aí você usa o outro approach aqui, que é o foco na qualidade. Beleza? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou, deixa um joinha aqui no vídeo, deixa um comentário aqui também para saber se você usa uma técnica diferente, se você pensa diferente nos testes, né? Se ajudou também, compartilhe esse vídeo com outros devs para ter mais pessoas produzindo código de qualidade por aí, beleza? Um grande abraço e até a próxima.